Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou Fábio Nasa, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Vai um cafezinho aí? Muito bem, eu vou de narrar para vocês a parte 2 do Diário de um Mago, a, a experiência em Três Rios, complementando aí alguns aprendizados vividos durante a trajetória aí. Ouçam, assistam o vídeo anterior falando da dinâmica da ida até Três Rios e da experiência no grupo como um todo. E aí eu venho agora trazer algumas experiências extra vivência dentro do centro, dentro de uma máxima que eu digo do ser estar médium. Você está médium 24 horas por dia, e ao longo da minha trajetória aí, acho eu, para mais de 20 anos isso é muito pouco, mas dentro, para quem tiver a oportunidade, leia o livro Magos Negros, um processo iniciático do indivíduo, leva no astral muitas vezes 49 anos, tá? O médium ele faz um curso de desenvolvimento de 6 meses, 1 ano, 2 anos, e ele quer ser o Harry Potter, né? O processo de aprendizado do desenvolvimento mediúnico contínuo e constante. Vanderlei Oliveira pontua que o desenvolvimento da mediunidade, o exercício da mediunidade nesta vida é um treinamento para a próxima, tá? Até porque o conhecimento não vai ser perdido. Enfim, então hoje, com 20 e poucos anos de exercício de mediunidade, o que eu tenho algumas experiências vividas, mas não fecho o meu aprendizado. Mas costumo dizer hoje que eu estou médium 24 horas por dia e as percepções elas ficam muito mais vívidas. Uma experiência de ontem que não tem a ver com Três Rios foi o fato de estar ao telefone falando com uma colega e passando algumas instruções de umas firmezas que ela precisa fazer para resolver algumas questões da filha que está nos Estados Unidos. Muito bem. Hoje eu me considero um espiritualista independente, um médium independente. Não sou versado na Umbanda, mas transitei pelo kardecismo durante um tempo, conhecimento apométrico e muito estudo dentro da linha de Umbanda e algumas linhas magísticas, a qual tenho passado pela iniciação. Atualmente como mago do fogo já iniciado, mago das pedras cristais e fazendo a magia dos 7 dragões. E com outras magias aí em vias de já um iniciado, sou um bento, né, um benzedor iniciado, entre outros processos. Então já fui inserido em algumas egrégoras. A experiência que eu venho narrar então é de sexta, sábado e domingo à noite em Três Rios, a qual ao chegar a pousada a qual estava hospedado, havia já uma percepção de uma necessidade a ser feita. Já visto que a pessoa que estava me acompanhando, minha namorada, também é uma médium com não tanta experiência, mas uma médium de incorporação, a experiência quase zero, porque ela transitou alguns meses num centro umbandista. Eu já percebia no seu campo a presença do guardião que trabalha com ela, o seu pinga-fogo, e isso me chamava a atenção. Por que ele se fez visível e presente para mim? Uma agitação dos cachorros num ambiente nosso, né, de descanso e atípica. Haja vista que os cachorros haviam corrido o dia inteiro pela pousada, então deveriam estar exaustos, descansando e dormindo. Uma agitação externa dos cachorros da pousada também, isso chamava bastante atenção. Servidos? Muito bem. Dizem que é falta de educação falar de boca cheia, né? Dane-se. E aí, então, nos meus cálculos, essa agitação dos cachorros, o seu pinga-fogo se fazer visível a mim, algumas intuições de necessidade de alguns elementos e algumas devolutivas também dela,
com relação ao dia a qual ela passou na pousada, a conversa com, chegamos à conclusão de que havia a possibilidade do marido desencarnado da dona da pousada estar no campo dela, sugando a energia dela. Haja vista que ela trouxe à tona algumas particularidades da minha namorada, qual não faziam sentido ela ter trazido aquilo, algumas questões até inclusive íntimas da vida dela, pessoais, da saúde física e tudo mais, e isso fazendo com que me levantasse, acendesse uma luzinha amarela dizendo, ops, preste atenção nesse enredo. Então, como é que a gente resolve isso? Vamos trazer o seu pinga-fogo e conversar com ele. Conversa com a namorada, ela se coloca à disposição e a gente faz o processo de incorporação dentro do quarto mesmo, sem nenhuma ritualística, tá? Na mecânica, ela tem incorporado bem esse processo. E aí fica 1h30 aproximadamente conversando com ele. E ele traz sim a narrativa do que estava acontecendo primeiramente na pousada, no campo energético da dona da pousada, traz o histórico do marido desencarnado que estava sim vampirizando ela, inclusive aí com uma premissa de uma vida aí de se isso não fosse feito, essa puxada de mais uns 2 anos de vida para ela, porque ela estava bastante debilitada. Alguns contextos energéticos da própria pousada. Fizemos um processo, ele me pediu então a espada de São Jorge. Eu tinha um marafo que eu já tinha solicitado, né, a pinga para ela durante o dia. Falei, ó, só prepara aí um copinho e um charuto que eu ando junto, porque se meia-noite me acompanha, se utiliza às vezes E aí ficamos batendo papo, ele fez o trabalho, ele explicou que ele poderia fazer essa puxada sem haver esse processo de incorporação, ele iria fazer o trabalho necessário, mas a incorporação foi necessária para ele trazer os aprendizados. Perguntei para ele, você precisaria dos elementos? Ele falou, não, eu faço o serviço sem os elementos, mas os elementos vão me facilitar o trabalho. Então, e você vai ter a oportunidade de entender para que serve cada elemento que eu estou pedindo aqui. Então, outro aprendizado. Ele narra que foi necessário trazer o espírito para o campo da menina, da namorada, né, fazer um arraste magnético para descolar ele, aliás, do campo energético, que ele estava muito grudado como um carrapato no campo energético da dona da pousada. Então foi necessário a presença dela também para fazer essa puxada, e que a incorporação ia ajudar no processo de limpeza do campo energético da médium naquele momento. Então ele também faria um processo de dreno dessa energia. Uma outra explicação que ele deu, bastante pertinente, foi a questão que isso fazia parte do processo de aprendizado dela, da médium em questão, neste momento, para ela entender alguns contextos particulares dela e para ela fortalecer o magnetismo dela para com ele, estreitando o laço de convivência entre os dois. Essa narrativa é bastante interessante, porque antes de fazer a viagem, eu estava num treinamento em Suzano, um treinamento de operadores. Seu meia-noite pediu para ter a incorporação manifestação, e eu estava renitente e ele veio e ele falou assim, linguajar dele, esse filho da puta, ele é meio bocudo, tá regulando de que eu venha fazer o processo de incorporação e dar a comunicação, mas isso é importante para que a gente estreite o magnetismo, porque ele vai sair de férias, mas eu estarei mais presente. E ele até brincou, enquanto ele descansa eu vou estar trabalhando mais, porque eu vou precisar dar guarida e proteção para ele. Então é importante o processo de incorporação dele, para que a gente estreite o nosso magnetismo. E essa fala dele foi também refutada quando o seu pinga-fogo também me traz essa informação com relação à menina. Então, dentre essas narrativas, eu também fico dentro de 1 hora e pouco conversando com o seu pinga-fogo. Como eu disse no vídeo anterior, como eu estou conversando aqui com vocês, trazendo, questionando, validando vivências que foram tidas lá no centro, no treinamento, e outras experienciações
Porque como eu vou trazendo as experiências e cadenciando elas para ter a prova dos 9, de percepções intuitivas, de percepções visuais e outras coisas, quando ele vem e me verbaliza, ainda mais através de uma médium que não estava presente dentro de todo o enredo, e ele confirma o cenário, por exemplo, do espírito narrado no vídeo anterior, que foi recolhido, do batalhão, das experiências lá, e tantas outras assertividades que me foram refutadas quando ele narra para mim, aconteceu isso, tá certo a sua percepção, não tá certo, isso aqui, corrige algumas percepções um pouco não assertivas, a gente tem um fechamento do contexto geral de Três Rios. Então, a gente tem a narrativa aqui do ser estar médium e de um viés da atualidade, não é para todos. Há uma orientação de alguns segmentos de que não se há incorporação fora de um centro, de um terreiro e assim por diante. E eu concordo no indivíduo que não está preparado para, mas eu também discordo de que algumas pessoas estão preparadas. Tem alguns colegas no VP que dentro da sua casa fazem alguns exercícios de ordem mediúnica, de mediunidade, entendendo que nós temos médiums já melhor preparados para uma nova etapa do exercício da mediunidade. Lembrando que mediunidade não é apenas a incorporação. Existem aí os skills mediúnicos, quase 100 catalogados no livro dos médiuns. Recomendo que vocês estudem, recomendam que façam um curso de desenvolvimento mediúnico, que passem por trabalhos mediúnicos para criar uma educação mediúnica e aí você ser um médium mais desenvolto 24 horas por dia, tendo percepções físicas e extrafísicas e sendo um instrumento de auxílio assim que for solicitado. Pergunto até a seu Pinga-Fogo. Eu tenho tido muitas percepções da sua presença no campo da menina durante vários instantes, e quando é necessário ou não, ele falou, sim, quando você entender que é necessário, eu estarei aqui para fazer aquilo que a lei me permite, ok? Não é para trabalhar a meu bel prazer, ao bel prazer da menina, ao bel prazer da pessoa que eu acho que deve. Não, assim você saberá quando é necessário para que eu venha, eu ou outros, e eu estarei aqui. Foi bastante interessante que ele disse assim, a menina mentalmente, intuitivamente estava orando, se conectando com a preta velha dela, mas quem tinha que vir fazer esse serviço específico era eu, porque cabia a mim fazer esse trabalho e enfim. Aí a gente vai discutir em outro momento aí os arquétipos e cada função de falange específica para cada tipo de trabalho, ok? Acho que eu resumo então aqui a experiência diária de um mago, experiência Três Rios, acho que fecha aqui o contexto e vamos para a próxima. Domingo tem um treinamento em Suzano de operadores e aí farei as narrativas diária de um mago, treinamento de operadores em Suzano. Beijo a todos, acessem meu site www.fabionasa.com.br, compartilhem, dividam estas experiências e tragam devolutivas. Acessem o grupo do WhatsApp, o grupo do Instagram, o grupo do Telegram e até a próxima. Beijo a todos.